8 mistérios inexplicáveis das redes sociais brasileiras, posts que não deveriam existir. Você já teve aquela sensação estranha ao navegar pelas suas redes sociais? Sabe quando você para e pensa, isso não deveria estar aqui? Ou quando sente que alguém está te observando através da tela do seu celular? Bom, depois do vídeo de hoje, você nunca mais vai olhar para suas notificações da mesma forma. E olha, se você tem o coração fraco, talvez seja melhor parar por aqui, porque o que eu vou contar agora vai fazer você questionar tudo o que você acredita sobre o mundo digital. Deixa o like aí se você tem coragem de continuar, porque esses casos que eu pesquisei são reais, documentados e completamente inexplicáveis. E antes que você pergunte, não é clickbait. Infelizmente. Nos últimos 5 anos, algo muito estranho tem acontecido nas redes sociais brasileiras. Não estou falando de fake news ou bots. Estou falando de algo muito mais perturbador. Posts, vídeos, mensagens e perfis que simplesmente não deveriam existir. Casos documentados por milhares de brasileiros, investigados por especialistas em tecnologia e que até hoje não têm explicação. Eu passei 3 meses coletando esses relatos, conversando com vítimas, analisando prints e evidências, e posso garantir uma coisa: depois de conhecer essas histórias, você vai pensar 2 vezes antes de abrir qualquer notificação de madrugada. São 8 casos que vão fazer você questionar os limites entre o mundo real e o digital. Alguns vão parecer impossíveis, outros vão dar arrepios, e pelo menos um vai fazer você checar se sua câmera está tampada. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque conteúdo assim você não vai encontrar em outro lugar, e vamos começar pelo caso mais recente, e talvez o mais assustador de todos. Caso 1. O perfil fantasma. O primeiro caso aconteceu em setembro de 2023 em São Paulo, com uma estudante de psicologia chamada Letícia. Ela acordou uma manhã e descobriu que seu Instagram havia postado 47 stories durante a madrugada. O problema? Ela estava dormindo. O celular estava carregando na mesa de cabeceira, e as fotos mostravam lugares que ela nunca havia visitado na vida. Mas não eram lugares aleatórios, eram locais específicos da cidade de São Paulo. A padaria onde ela comprava pão todo dia, a parada de ônibus que ela usava para ir à faculdade, a academia onde ela havia se matriculado mas ainda não tinha coragem de ir. As fotos eram tiradas sempre do mesmo ângulo, como se alguém estivesse observando esses lugares, esperando ela aparecer. O mais perturbador, cada story tinha uma legenda. Te vejo amanhã aqui. Você sempre passa às 14h30. Por que você não veio hoje? Letícia trocou a senha, formatou o celular, até criou uma nova conta. Não adiantou nada. As postagens continuaram por 3 semanas, sempre mostrando os lugares onde ela iria estar no dia seguinte, como se alguém conhecesse sua rotina melhor do que ela própria. A história só terminou quando Letícia mudou completamente sua rotina. Começou a sair em horários diferentes, mudar de caminho. As postagens pararam. Mas até hoje, ela recebe solicitações de amizade de perfis fake usando suas fotos, sempre com a mesma bio. Ainda estou te observando. E o Instagram nunca conseguiu explicar como isso aconteceu. Caso 2. A corrente profética. Agora prepara o coração para este próximo caso, porque ele vai mexer com tudo que você acredita sobre coincidência. Em março de 2020, bem no início da pandemia, uma corrente começou a circular nos grupos de família do WhatsApp. Você conhece o tipo, aquelas mensagens que pedem para você compartilhar com 10 pessoas para ter sorte ou evitar azar. Só que essa corrente era diferente. Além da mensagem motivacional padrão, ela continha uma lista de datas de eventos muito específicos. Por exemplo, no dia 15 de abril, a família Silva de São Paulo vai receber uma notícia que mudará tudo. A dona Rosa de Belo Horizonte deve cuidar da saúde no dia 23 de maio. O filho caçula dos Santos deve evitar viagens no dia 8 de junho. Inicialmente, as pessoas acharam que era só mais uma corrente esquisita e ignoraram. Mas aí começou a acontecer algo impossível. Os eventos começaram a se concretizar com uma precisão assustadora. A família Silva realmente recebeu uma notícia que mudou tudo no dia 15 de abril. O pai descobriu que havia ganhado na loteria. A dona Rosa teve um infarto leve no dia 23 de maio.
O filho dos Santos ignorou o aviso, viajou no dia 8 de junho e sofreu um acidente de carro. Mais de 200 famílias brasileiras documentaram coincidências idênticas em grupos de Facebook criados especificamente para investigar o fenômeno. A corrente circulou por exatos 6 meses e parou de ser enviada no mesmo dia em que a última previsão se cumpriu. Até hoje, ninguém descobriu quem criou a mensagem original ou como ela sabia de eventos que ainda não haviam acontecido. Caso 3. O TikToker invisível. Este terceiro caso vai fazer você repensar tudo sobre algoritmos e inteligência artificial. Em agosto de 2022, um perfil chamado @quartosombrio começou a postar vídeos no TikTok sempre às 13h33 da madrugada. Os vídeos eram simples, sempre o mesmo quarto escuro, sem luz, com apenas o som de uma respiração pesada ao fundo. Nada demais, você pode estar pensando. Mas aí é que está o problema. Milhões de brasileiros começaram a reconhecer o quarto. Não um quarto parecido com o seu quarto. Exatamente igual, a mesma disposição dos móveis, a mesma janela, a mesma cômoda, até mesmo os mesmos objetos em cima do criado mudo. Pessoas de cidades completamente diferentes, de estados opostos do país, todas jurando que o vídeo mostrava seus quartos pessoais. Os comentários viraram um caos. Cara, isso é meu quarto. Como vocês entraram na minha casa? Eu tenho exatamente a mesma decoração. Mais de 3 milhões de visualizações em cada vídeo, com pessoas desesperadas tentando entender como era possível. A conta postou por exatos 30 dias e depois desapareceu, mas não antes de fazer um último upload que gelou o sangue de todo mundo que acompanhava. Uma compilação de centenas de quartos diferentes, todos filmados do mesmo ângulo, todos na mesma madrugada, com a legenda: "Obrigado por me deixarem entrar. Nos vemos pessoalmente em breve." Até hoje, pessoas relatam acordar às 3h33 da madrugada com a sensação de que alguém esteve observando elas dormirem. E algumas juram que encontram pequenos sinais de que alguém realmente esteve lá. Um copo de água que não estava na mesa quando dormiram, uma janela entreaberta que tinham certeza de ter fechado. Caso 4. A live do além. Chegamos agora no caso que mais me deu arrepios durante a pesquisa. Em novembro de 2021, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, aconteceu algo que desafia qualquer lógica tecnológica. Todos os perfis de Facebook da região, e quando eu digo todos, são mais de 300 pessoas, começaram uma transmissão ao vivo simultaneamente às 21 horas de uma terça-feira. Ninguém havia iniciado as lives. As pessoas tentavam encerrar, desligar o celular, até mesmo apagar o aplicativo, mas nada funcionava. Todas as transmissões mostravam exatamente a mesma imagem, uma rua vazia da cidade, filmada de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse flutuando a 3 metros do chão no meio da rua. Durante 3 horas não houve nenhum movimento, apenas o som do vento e ocasionalmente uma voz feminina sussurrando nomes dos moradores da cidade. Maria, João, Pedro. As pessoas ouviam seus próprios nomes sendo chamados e sentiam um frio na espinha. Mas aqui vem a parte que vai fazer você questionar a realidade. A rua mostrada na transmissão havia sido demolida há 15 anos para construir uma praça, mas na live ela parecia exatamente como era antes da demolição, com as casas antigas, as árvores que já não existiam mais, até mesmo carros de modelos antigos estacionados em frente às casas. Técnicos da prefeitura confirmaram que não havia nenhuma câmera naquele local. Especialistas em tecnologia não conseguiram explicar como centenas de celulares diferentes puderam transmitir simultaneamente algo que não estava acontecendo em um lugar que não existia mais. Caso 5. Memórias alteradas. Este quinto caso vai mexer com sua percepção sobre suas próprias lembranças. A partir de janeiro de 2023, usuários de Instagram de todo o Brasil começaram a relatar um fenômeno bizarro. Stories antigos, de anos atrás, estavam reaparecendo como se fossem novos. Mas não eram reposts ou memórias da plataforma. Eram os stories originais, só que diferentes. Por exemplo,
Uma foto de festa de aniversário de 2019 reaparecia nos stories de 2023, mas com uma pessoa a mais na imagem. Sempre alguém que os outros convidados não lembravam de ter estado na festa. Fotos de viagem mostravam lugares que a pessoa jurava nunca ter visitado, mesmo sendo fotos tiradas com sua própria câmera, no seu próprio celular. O mais assustador eram as selfies. Sempre havia uma segunda pessoa refletida no fundo, geralmente desfocada, que ninguém conseguia identificar. Quando as pessoas comparavam com as fotos originais salvas em seus celulares, essa figura misteriosa não estava lá. Apenas nos stories que reapareciam sozinhos. Uma influencer de Porto Alegre documentou o caso dela. 15 stories de 2020 reapareceram em 2023, todos mostrando ela acompanhada de um homem que ela não conseguia lembrar quem era. Nas fotos eles pareciam íntimos, abraçados, sorridentes, mas ela não fazia a menor ideia de quem era essa pessoa ou quando essas fotos foram tiradas. Especialistas em segurança digital investigaram os metadados das imagens e confirmaram. As fotos realmente foram tiradas nas datas originais, com os mesmos dispositivos. Mas de alguma forma, elas haviam sido editadas no passado, incluindo pessoas e elementos que não estavam lá quando foram feitas. Caso 6. Vozes do Além. Prepare o coração para este sexto caso, porque ele vai mexer com suas emoções. Durante o período mais difícil da pandemia, entre abril e setembro de 2020, famílias brasileiras começaram a receber áudios no WhatsApp de parentes que haviam falecido recentemente. Os áudios chegavam sempre entre 2 e 4 da madrugada, vindos dos próprios números dos falecidos. As mensagens eram sempre pessoais e específicas sobre situações atuais que a pessoa morta não poderia saber. "Filho, não esqueça de tomar o remédio da pressão alta", dizia a voz da mãe que havia morrido 3 meses antes, no exato dia em que o filho tinha esquecido de tomar a medicação. "Filha, cuidado com aquele homem do trabalho", alertava o pai falecido na véspera da filha descobrir que o chefe estava assediando funcionárias. A voz era inconfundivelmente do ente querido. Familiares compararam com áudios antigos e confirmaram, era a mesma voz, a mesma entonação, as mesmas expressões características, mas falando sobre coisas que aconteceram depois da morte. O caso mais documentado foi o de uma família de Recife. A avó havia morrido em março de 2020. Em julho, a neta recebeu um áudio às 3h17 da madrugada. "Minha netinha, sua avó está muito orgulhosa de você. Não desiste da faculdade, você vai conseguir. E parabéns pelo namorado novo, ele é um bom rapaz." A jovem havia começado a namorar uma semana antes e não havia contado para ninguém da família ainda. Como a avó poderia saber? Mais de 80 famílias documentaram casos similares em grupos de apoio ao luto no Facebook. Todas as mensagens chegavam nos momentos exatos em que as pessoas mais precisavam ouvir aquelas palavras. Técnicos tentaram rastrear a origem dos áudios, mas todos vinham dos números originais dos falecidos, que teoricamente estariam inativos. Caso 7. O Canal dos Sonhos. Este 7º caso vai fazer você repensar tudo sobre privacidade mental. Em março de 2022, um canal do YouTube chamado Seus Sonhos Reais começou a fazer uploads de vídeos que mostravam sonhos de brasileiros, mas não eram interpretações ou animações. Eram exatamente como as pessoas haviam sonhado, com detalhes que só quem teve o sonho poderia conhecer. Os vídeos apareciam sempre na manhã seguinte ao sonho, com títulos específicos como Sonho de Maria Santos, Curitiba, 15/3/2022. As pessoas descobriam os vídeos porque amigos marcavam elas nos comentários. "Nossa, você não contou esse sonho ontem?" Uma professora de São Paulo sonhou que estava voando sobre a cidade, mas de uma forma muito específica. Ela conseguia sentir o vento no rosto, via detalhes arquitetônicos que ela nunca havia notado, ouvia conversas das pessoas na rua. No dia seguinte, o vídeo estava no canal, mostrando exatamente a mesma sequência do sonho, do mesmo ângulo, com os mesmos detalhes. O mais perturbador era que o canal também postava pesadelos,
Sonhos traumáticos que as pessoas tentavam esquecer apareciam online para qualquer um assistir. Muitos relataram que ver o sonho materializado em vídeo fez com que os pesadelos se tornassem ainda mais frequentes e vívidos, como se alguém tivesse dado vida aos seus medos mais profundos. O canal chegou a ter mais de 2 milhões de inscritos antes de desaparecer misteriosamente em dezembro de 2022. Mas não antes de postar um último vídeo que arrepiou todos os seguidores. Uma compilação de pesadelos de centenas de pessoas, todos conectados, formando uma única narrativa sombria sobre o fim do mundo. A legenda dizia apenas: "Obrigado pelos sonhos. Agora eles são reais." Caso 8. A dimensão paralela. Chegamos ao caso mais recente e mais perturbador de todos. Desde junho de 2023, pessoas de todo o Brasil relatam ter sido adicionadas a um grupo do Telegram chamado Brasil Alternativo. Ninguém pediu para entrar, ninguém conhece quem as adicionou. E o mais estranho, muitos nem tinham o Telegram instalado quando foram adicionados. O grupo funciona como uma espécie de rede social paralela, onde as pessoas veem versões alternativas de suas próprias vidas. Posts mostram fotos de casamentos que não aconteceram, filhos que não existem, empregos que nunca tiveram, viagens que nunca fizeram, mas os detalhes são tão específicos, tão íntimos, que parecem memórias reais. Uma arquiteta de Brasília viu fotos do seu casamento com um homem que ela nunca havia visto na vida, mas que de alguma forma parecia familiar. As fotos mostravam uma cerimônia linda, em uma igreja que ela sempre sonhou se casar, com convidados que eram realmente seus amigos e família. Só que o casamento nunca aconteceu, ela nem mesmo estava namorando. Alguns membros reconhecem parentes e amigos nas fotos, mas em versões diferentes, com idades diferentes, roupas que nunca usariam, em lugares onde nunca estiveram juntos. Quando tentam perguntar sobre as fotos para essas pessoas na vida real, elas não fazem ideia do que se trata. O mais assustador é que quem tenta sair do grupo descobre que não consegue. A opção sair do grupo simplesmente não funciona. Bloquear administradores não impede que as notificações continuem chegando. Desinstalar o aplicativo não adianta. Quando reinstalam, o grupo continua lá, com mensagens novas. Atualmente, mais de 15 mil brasileiros relatam estar presos neste grupo, recebendo notificações constantes de vidas que nunca viveram, mas que de alguma forma sentem que deveriam ter vivido. E aí, ainda acham que é tudo coincidência? 8 casos documentados, milhares de vítimas, evidências que desafiam qualquer explicação lógica. Especialistas em tecnologia tentam explicar através de falhas de sistema ou hackers sofisticados. Psicólogos falam sobre pareidolia digital e sugestão coletiva. Céticos dizem que é fácil falsificar evidências na era digital. Mas e se for algo maior? E se, à medida que nossa vida digital se torna mais importante que nossa existência física, estejamos descobrindo que as fronteiras entre o real e o virtual são muito mais tênues do que imaginávamos? E se essas falhas não forem falhas, mas janelas para algo que nossa mente ainda não consegue compreender? Pense bem, você passa quantas horas do seu dia olhando para uma tela? Quantas vezes você compartilha sua localização, seus pensamentos, suas fotos, suas conversas mais íntimas? E se alguém, ou algo, estiver do outro lado, coletando não apenas nossos dados, mas nossa essência, nossa consciência, nossa própria realidade? E você, que está assistindo até aqui, já vivenciou algo inexplicável em suas redes sociais? Já teve aquela sensação de que algo não estava certo? Conta aí nos comentários. Mas cuidado com o que você compartilha. Algumas coisas é melhor deixar no esquecimento. Se este vídeo mexeu com você, deixa o like para me ajudar a continuar investigando esses casos. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque conteúdo assim você não vai encontrar em outro lugar. E compartilha com aquele amigo que também acredita que existe algo além da nossa compreensão acontecendo no mundo digital. Mas uma última coisa, antes de você ir. Se você reconheceu algum dos casos que eu contei hoje, se você faz parte de algum desses grupos misteriosos, se você já recebeu mensagens de pessoas que não deveriam conseguir te contatar,
Talvez seja melhor não comentar. Talvez seja melhor fingir que nunca assistiu este vídeo. Porque se essas histórias são reais, e tudo indica que são, comentar aqui pode ser como acender uma luz no escuro. E nem sempre você vai gostar do que a luz vai revelar. Até o próximo vídeo, se é que vamos nos ver novamente.